Fala aí, rapaziada. Marisvan falando aqui do interior de Minas Gerais, a terra onde eu nasci, né? Estou falando as regiões aqui da cidade de Bom Sucesso. Bom Sucesso fica a 20 quilômetros daqui. Eu tô na casa de um conhecido nosso. Essa casinha que vocês podem ver aqui, ó, onde ele mora, né? Aqui atrás de mim é um galinheiro, olha as galinhas aqui, ó, né? Então, preciso dar resposta, né, para os reacts que fizeram a respeito do debate que eu tive com o falastrão do Diácono João Vitor. E eu não publiquei nada ainda e não fiz react. Vou fazer react dos reacts. E não fiz ainda justamente por conta disso. Eu estou de viagem, estou visitando a minha mãe aqui no interior de Minas Gerais. Foi a região onde eu nasci. Estou aproveitando bem a natureza aqui para poder relaxar, né? Logo ali, do outro lado tem um rio. Quem sabe eu vou ver se dá para pegar uns mandi ali, uns dourados. E é isso. Eu preciso dar a resposta. Eu vou fazer um react dos reacts que fizeram a respeito desse debate. E a live vai ser uma live aberta. Se os católicos quiserem vir para bater um papo, serão bem-vindos, tá? Eu subo vocês na live. Se quiserem publicar a imagem de vocês, a gente publica. Apareceu um gavião aqui, ó. As galinhas ficam apavoradas. Apareceu um gavião ali em cima. Mas beleza. Vamos ver. Elas estão com medo, né? Que gavião come pintinho. Eu tô de olho nele. Vamos ver se eu consigo salvar algum aqui. Mas é isso. Eu preciso fazer aí abrir uma live a respeito do assunto. Maria foi imaculada, né? Claro que não. O dogma da Imaculada Conceição de Maria é uma invenção da Igreja Católica. Vai começar a se formalizar esse dogma lá no ano, se eu não me engano, 1125, para depois, lá no ano de 1400 e pouco, ele ser decretado como um dogma, tá? Mas esse tipo de situação aí começa só a ser discutido nessa época. Porque é o seguinte, os católicos vão alegar que não, que existem pais da igreja que defendiam essa bobagem. Não procede a informação. Meu amigo Thiago Dutra foi o cara que mais se aprofundou nesse assunto. Ele tem... historicamente existiram aí para mais de 200 patrísticos, tá? Só o Thiago Dutra abordou mais ou menos aí uns 180. E dos 180 que ele pesquisou, nenhum colaborava com o dogma da Assunção de Maria. Se você levar em consideração de que pais da igreja são considerados mesmo só do primeiro século até o oitavo no máximo, estourando, tá? Aí os católicos vão dizer também que reformadores defendiam a Imaculada Conceição, o que também não procede. Teve uma live recente de 2 católicos que eles alegaram isso. Eu estava lá no chat, eu desafiei eles a mostrar e eles colocaram um texto que não diz nada com Imaculada Conceição. E me parece que esse é um assunto que interessa bastante os católicos. E nós vamos ver se a gente consegue dialogar com eles, se eles tiverem coragem de subir na live, né? Então eu vou abrir essa live. Eu não sei se eu consigo fazer isso hoje, vou ver. Eu vou voltar para casa da minha mãe. Lá tem uma internet fraquinha lá, mas eu vou ver se eu consigo abrir uma live de lá para poder abordar esse assunto da Imaculada Conceição. Calma aí, meu filho, eu tô aqui, ele não vai... Sossega aí. O galinheiro tá apavorado com o gavião aqui. Então nós vamos abrir essa live para poder fazer. Só tô dando uma satisfação para vocês, porque já tá se passando muito tempo aí. Eu debati isso com o diácono quando? Foi mais ou menos aí umas 2 semanas atrás e ainda tá repercutindo
a questão dos argumentos, e eu estava até conversando com alguns irmãos protestantes meus dentro de um grupo que nós temos fechado do WhatsApp, e eu falei para eles, ó, toda vez que se discutiu esse assunto de Imaculada Conceição, ninguém nunca abordou a questão de que a Escritura Sagrada não foi direcionada para falar de Maria, tá? Toda vez que eu vi algum protestante querendo rebater católico para poder defender que a Imaculada Conceição não passa de uma invencionice, eles sempre iam na patrística, no catecismo, mas o raciocínio lógico de que a Escritura Sagrada ela não tem a intenção de falar dos pormenores da vida de Maria, seja eles bons ou ruins, né? Me parece que colocou muito católico para pensar. Quando eu citei a pessoa de Priscila, citei propositalmente, e eu vou falar uma coisa para você. O católico apologista é um bicho burro demais, eles não entendem a colocação que você faz, né? Jamais eu quis comparar Priscila com Maria, no que cada uma teve de cumprimento no seu papel na história, tá? O que eu citei Priscila e coloquei em Maria é para dizer que tanto uma quanto a outra, a historicidade da Escritura tratou da mesma forma. Da mesma forma que a Escritura ela não se preocupa em citar e detalhar os pecados da nossa irmã Priscila, ela tomou o mesmo tratamento concernente à nossa irmã Maria, tá? A Escritura não está preocupada em fazer uma teologia em cima de uma outra pessoa que não seja o próprio Jesus Cristo. Então, não é que eu esteja comparando. Maria gerou Jesus, isso é fato, né? Priscila gerou algum ser 100% homem e 100% divino? Obviamente que não. Nós, evangélicos, nós não temos problema nenhum com isso. Nós não negamos isso, né? Maria gerou Jesus é um fato, mas o fato dela ter gerado Jesus não dá a ela grandes poderes acima de qualquer ser humano. Tá? Ela só foi uma privilegiada, somente isso. Tá? E eu ainda digo mais. Dentro daquele espaço da Judéia ali, existia até tantas outras pessoas que eram tão somente agraciadas como foi Maria. Mas acontece que Deus tem que escolher uma pessoa só. Tá? E Maria foi a sortuda. Tá? Se não fosse ela, teria sido uma outra pessoa. E ainda vou até um pouquinho mais além. O católico tem que entender que pecado não é uma coisa que é passada pelo DNA, pelo sangue. Tá? Pecado, ele é uma coisa que é passada simplesmente por uma questão da pessoa ser humano. Tá? A pessoa, ela já nasce num mundo que foi contaminado pelo pecado. Então ela já nasce herdeiro de toda a herança de Adão. Notem que é o seguinte, quando Adão peca, né, Deus chega nele e fala assim, a terra toda é maldita por conta de sua desobediência. Tá? Então o ser humano recém-nascido, ele vem para esse mundo inocente. A partir do momento que ele vai adquirindo conhecimento do que é certo, do que é errado, e ele opta por cumprir o que é errado, ele começa a pecar. Por quê? Porque toda a terra está corrompida, tá certo? Agora, já que o pecado não é uma coisa que é transmitida pelo DNA, nem pelo sangue, a pessoa de Jesus é diferente simplesmente porque ele se fez carne dentro de Maria, tá? O Espírito Santo chegou lá e criou um embrião dentro dela, do nada, sem a necessidade de esperma. E, mediante a isso, ele acaba não sendo filho de Adão, porque quem é filho de Adão? São todos que um dia foram uma semente. Tá? Jesus não foi. Jesus ele é o fruto da palavra divina, do verbo divino. Né? Então ele se fez como Deus fez o mundo. Haja luz, né? Haja plantação, haja mares, haja rios.
Então ele, com esse mesmo poder, ele vai lá e se faz um embrião dentro do ventre de Maria. Agora, Deus ele teve a preocupação que está, vamos dizer assim, está inserida dentro do bojo moral, tá? Porque lá para frente, para dizer que é seguidor de Jesus Cristo, não ficaria legal assim se de repente Jesus Cristo saísse do ventre de uma prostituta. Então Deus se preocupou com a questão moral. Mas vamos imaginar que Deus está pouco se preocupando com a questão moral e tivesse saído do ventre de uma prostituta. Ainda assim, Cristo seria santo, ainda assim ele seria o Salvador, ainda assim essa possível meretriz necessitaria do sacrifício dessa criança que sai de dentro dela para ela obter a salvação. Tá? Então, por uma questão moral, Deus escolheu uma mulher reta, de família, né? Porém, como todo descendente de Adão, uma mulher pecadora. Agora, quando eu digo que Maria é pecadora, eu não estou dizendo para querer ofender os católicos. Eu estou dizendo que ela simplesmente era uma pessoa comum, tá? Que foi agraciada por gerar o Filho de Deus. Só que essa sorte que ela teve, esse carinho que Deus tratou ela, não faz dela um super saiyajin do mundo cristão, tá? Não dá a ela o poder do cosmo do cavaleiro do zodíaco, como os católicos costumam tentar nos convencer. Ela continua sendo comum, ela continua sendo simples, e ela continua sendo pecadora. Maria, eu não quero crer, creio que ela viveu até uns 70 anos. Duvido que ela nunca ofendeu alguém, tá? Ela ofende o próprio Jesus quando ela chama os irmãos de Jesus e os outros filhos dela para ir buscar ele, achando que ele estava louco, tá? Embora a gente não vê uma declaração direta que sai da boca de Maria, né? Mas a narrativa bíblica, ela coloca ainda uma expressão chamada fora de si, né? Ele está fora de si. Mas para essa época, essa expressão fora de si, ela tem a conotação de louco, tá? E a própria Escritura, através do próprio Jesus, em um de seus sermões, ele diz que aquele que chama o seu irmão de louco é réu do fogo do inferno. Ou seja, Maria ela foi uma pessoa comum. Essa foi uma passagem que registra um ato da vida dela. Então, esse comportamento é o comportamento de uma pessoa que perde a paciência, de uma pessoa que fica nervosa com outra por um determinado motivo. É o comportamento de uma pessoa que às vezes tem até um certo egoísmo de querer atenção somente para si e não dividir a atenção desse ente querido, desse amado filho, com outras pessoas. Você pode classificar até mesmo como um ciúme, tá? Mas é comportamento de ser humano comum, comportamento de gente pecadora, como eu e como você. Não tem problema nenhum de se admitir isso. Então é dentro desse sentido que Maria, sim, foi pecadora, precisou de Cristo para poder obter a sua salvação, e ela mesma confessa isso, lá em Lucas capítulo 1, né? E outra coisa, Lucas capítulo 1, os católicos falam, nossa, mas a Bíblia separou um capítulo inteiro para falar da pessoa de Maria. Meu amigo, na Bíblia tem outras pessoas que foram separadas mais de um capítulo só para falar da vida delas, tá? Se você procurar lá no Velho Testamento, inimigos de Israel, tem capítulos inteiros dedicados à pessoa deles. Isso não quer dizer nada. O católico, ele vive tentando pegar justificativas para o endeusamento que eles dão para a nossa irmã Maria. É aí que está o problema, né? Então, e outra coisa, o capítulo 1 de Lucas, novamente, não quer enfatizar a pessoa de Maria. A Maria ali é coadjuvante na história, tá? Ela não é protagonista. O protagonista ali continua sendo Jesus. É que Lucas,
ele se preocupou em detalhes de explicar como Jesus veio ao mundo. E como é que ele veio ao mundo? Como é que você vai falar sobre o nascimento de Cristo se você não citar a mãe dele? Não tem como, tá? Então a ênfase de Lucas, no capítulo 1, é enfatizar como aquele Salvador da humanidade veio parar nessa terra. E aí, obviamente, que ele tem que citar Maria. Só que a ênfase ali não está na pessoa de Maria, mas na pessoa de Jesus. Notem vocês que o Evangelho de Mateus também é uma ênfase na pessoa de Jesus, porque Mateus ele começa com as genealogias de Jesus. Mas o objetivo dele é escrever para judeus que dão muito valor a respeito de genealogia, até mesmo para saber que os judeus, para os judeus entenderem que essa genealogia de Jesus é primordial para o reconhecimento do Messias. Então, Mateus, ele teve essa preocupação. E ele vai citando, ele cita até Raabe, que foi meretriz. Então, Jesus é descendente de uma meretriz, né, de Raabe. E ele vai citando, mas qual é a ênfase de Mateus? É explicar para os judeus quem é Jesus. Qual é a ênfase de Lucas? Explicar para toda a humanidade, ou simplesmente, pelo menos pela sociedade helênica ali, que Lucas foi escrito nesse propósito, e por isso que foi escrito em grego, né? É explicar para aquela sociedade que este Deus que elas estavam seguindo teve uma origem, tá? E como foi essa origem. E é lógico que tem que colocar Maria no bojo da história, tá? Mas a ênfase não é a pessoa dela. Agora, o interessante é que a Catocada pega este capítulo, aqui está a prova de que Maria não era uma mulherzinha comum, que não era pecadora, porque existe o Magnificat, e papapi popopó, bababi barababó, um monte de parafernália que eles arrumam como argumento para tentar convencer os protestantes de que sim, nós temos que endeusar Maria, fazer a estátua dela, dizer que ela é coadjutriz, etc. Toda a justificativa do endeusamento que dão para a pessoa da nossa irmã Maria. Então é assim, vamos ver se eu consigo fazer essa live, se os católicos vão querer subir para conversar, porque me parece que a pancada doeu. Me parece que quando eu abordei que a Escritura, ela não tem como principal objetivo tratar da vida particular de Maria, mas sim da vida particular de Jesus, que Jesus é o foco e ela é coadjuvante, me parece que isso fez muitos católicos refletirem, né? Quando eu utilizo a pessoa de Priscila. Parece que eles entenderam, né? Teve até um apologeta evangélico que estava discutindo com o diácono e ele narra uma parte do debate, né, que eu tive com o diácono. Aquela parte onde o diácono fala assim, onde na Bíblia mostra o pecado de Maria? E a minha resposta foi uma outra pergunta. Onde na Bíblia narra os pecados de Priscila? Né? Aí o diácono vem com aquele argumento de MacGyver. Ele está fazendo falsa equivalência. Aí esse apologista protestante que estava discutindo com o diácono disse assim, ó, diácono, vai caçar o que fazer. A sua desculpa é essa de falsa equivalência? Vai por quê? Porque eu digo para vocês, apologista católico é muito burro. Quando eu abordo a pessoa de Priscila e quando eu pergunto para ele, quando eu peço para ele me provar onde na Bíblia narra e detalha os pecados de Priscila, o que eu estou querendo dizer aí é que a Escritura Sagrada deu o mesmo tratamento para Maria como deu para Priscila. Ou seja, não é interessante falar do pecado dessas pessoas. O meu foco aqui, dos evangelistas e dos apóstolos, daquilo que eles escreveram, o foco não era falar a respeito da pessoa de Maria. O foco era falar a respeito da pessoa de Jesus e de seus ensinamentos, ou seja, do Evangelho. É obviamente que ele vai citar muitos e inúmeros personagens, só que o foco não são esses personagens. O foco não é Priscila, o foco não é Áquila, o foco não é Lázaro, são coadjuvantes da história, né? E aí eles ainda vão dizer assim, mas a Escritura relata os pecados de Paulo.
Sim, só que olha os feitos de Paulo também, tá? E olha o que Paulo foi. Paulo foi apóstolo. Antes de ser apóstolo, ele era um perseguidor, teve um encontro com Cristo. Nesse encontro, Jesus impacta ele a respeito de uma enfermidade, que foi a cegueira. Ele entende que a cegueira ali, na carne que ele teve, era uma metáfora do que ele foi espiritualmente. Então ele cai na consciência dele de que ele foi um cego espiritual e que agora ele enxergava na pessoa de Cristo, né? E ele muda da água para o vinho as suas atitudes e o seu objetivo e a sua missão. E ele foi o apóstolo que mais atuou e mais se preocupou, mais viajou. A Bíblia tem mais viagem de Paulo do que qualquer um dos 12 iniciais, tá? Então, você vê que Paulo, ele tem o seu papel de coadjuvante, tá? Se Maria fosse coadjuvante, teria não só um capítulo narrando sobre ela, mas teria inúmeros outros capítulos, né? Só que Maria é uma mãe de 5 ou 6 filhos, ela não tinha tempo para fazer a obra missionária. Priscila não tinha tantos filhos, por isso que ela foi citada como aquela que acolheu cristãos lá em Roma, tá? Então, a gente pode, sem medo de errar, fazer uma análise panorâmica da Bíblia e dizer para vocês, olha, Maria foi uma pecadora comum, precisou de Cristo para poder se salvar. Sim, foi agraciada por ter tido a oportunidade de gerar o Filho de Deus, o Verbo de Deus, mas isso não faz dela nenhuma pessoa pela qual a gente tenha que depositar a nossa fé. Tá? Quando eu digo depositar a nossa fé, é crer que pode obter algum benefício espiritual invocando o nome dessa pessoa. Tá? Um exemplo simples, quando a gente está doente, a gente ora e pede em nome de Jesus para que ele resolva os nossos problemas, certo? A gente não pede em nome de Maria ou de qualquer outro personagem da Bíblia, tá? Então, o que é isso? Eu estou praticando a minha fé, eu creio que eu posso ser curado, mas invocando o nome certo, tá? Isso é depósito de fé, eu estou depositando a minha fé na pessoa de Jesus. Maria não tem esse propósito na Escritura e ninguém mais, tá? Então, o que acontece? Os católicos não sabem fazer essa diferenciação quando vão ler Lucas capítulo 1, tá? Quando eles lêem Lucas capítulo 1, totalmente carregado daquele enviesamento idólatra que o catolicismo romano deposita no coração deles, eles enxergam no capítulo 1 de Lucas uma divindade que eles alegam ser santidade, mas o comportamento é de divindade, né? Eles enxergam ali uma divindade que não existe, que não tem como ser provada nas escrituras, tá? Então é isso, eu quero abrir essa live, mas se eu não abrir, esse vídeo fica aqui um pouco como uma resposta provisória. O tal do Queixaritomene. Tem católico que vai alegar assim, ninguém mais foi chamado na Bíblia de Queixaritomene. Você vai ver o significado da expressão, ele está dizendo assim, agraciada. Simplesmente isso, salve agraciada. E é salve, tá? Tiveram uns católicos aí que disseram que um anjo cumprimentou ela e chamou ela de Ave Maria, porque essa palavra, essa expressão romana, ave, era a expressão dada por reis. Isso significa que o anjo considerava ela como uma rainha. É mentira. Essa palavra ave só existe na Bíblia Católica e é uma deturpação do texto, tá? Essa expressão ave, ela é romana. A Bíblia em Lucas, o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas foi escrito originalmente em grego, tá? Coloca um corte aí do Fábio Sabino, grego! Foi escrito em grego. E no grego não se usa essa expressão, tá? No grego a expressão é salve. E salve significa bom dia, comadre. Como é que tá? Oh, tudo bem com você? Essa é a intenção, essa é a expressão. Beleza? Não tem nada de ave. Isso daí é coisa do catolicismo romano. Beleza? Então é isso.
Eu finalizo por aqui, vou publicar esse vídeo. E quando oportuno for, vou ver se eu consigo abrir uma live para a gente conversar a respeito disso. Deus abençoe a todos.